bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa nas redes da caridade. Uma alegria muito grande estarmos juntos para discutirmos, conversarmos sobre mais um assunto à luz da doutrina espírita. Hoje vamos falar sobre o assunto ser médico e ser humano. Olha, é uma chamada para todos nós aí, na questão de humanidade, da gente ter atitudes mais nobres, mais serenas ou humanas, né? Então, hoje nós vamos discutir, conversar sobre esse assunto. Então, você aí, acompanhe pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Não deixe de participar, de dar o seu bom dia, de nos cumprimentar, de dar a sua opinião, o seu like aí, para que também, assim, o programa sofra essa ação e tenha como uma reação ser espalhado, difundido para o maior número de pessoas. Então, com muita alegria, vocês se preparem aí. Ser médico e ser humano. Uma dica. É um livro do nosso amigo Décio Iandoli, Dr. Décio Iandoli, que escreveu esse livro, e nós vamos conversar um pouco sobre essa obra e também vamos falar um pouco sobre o Décio aqui, também podemos falar, né? Bom, pessoal, eu vou apresentar aqui, nós estamos com a casa cheia, né? Então vamos, o bom dia do nosso querido Dr. Zé Nilson, bom dia. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem pessoas que vão assistir esse programa de tarde e outros de noite. Então, e os de dia, de tarde e de noite, um abraço bem forte para vocês. Tá. O Wilson, seja bem-vindo também. Wilson, mais esse tema aí, vamos conversar. Bom dia. Bom dia, mais uma vez o nosso muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar com vossas famílias. Legal. E aqui do meu lado, ao meu lado, tem o nosso D'Alessandro. Bom dia, D'Alessandro. Bom dia, Caetano. Bom dia, Sr. José Nilson. Bom dia, Wilson. E bom dia a você que sempre nos emite bons pensamentos. Nossa gratidão. Legal. Então, pessoal, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre ser médico e ser humano. Nada melhor também. A gente tem dois médicos aqui. Um atende um reino inferior, outro um reino um pouco mais superior, não é assim? E outro é especialista nessa área que é você. É o grande especialista. E esse livro, esse pensamento surgiu aí na vida do Décio, nas suas reflexões, né? Porque ele havia escrito um livro chamado Fisiologia Transdimensional, entrando na área da ciência. E aí, quando se depara no dia a dia, não só na faculdade, porque o Décio foi professor e é professor, né? Hoje ele está em Campo Grande, e ali ele pôde perceber essa necessidade no trato com o paciente, porque, às vezes, você foi educado de uma forma onde você vai resolver e solucionar todos os problemas, como se fosse um técnico ali, e deixasse o sentimento de lado, pelo menos a impressão que nos passa. E aí ele vai escrever essa obra relatando aí casos que aconteceram na sua vida. Bom, eu vou começar pelo Wilson, que o Wilson sempre traz anotações aí para a gente conversar sobre esse assunto. E as pessoas, vocês fiquem à vontade, né? O doutor Nilson formou o Décio aí, está desde o início aí da carreira do Décio como médico e também como espírita, né? Ele começa lá no Luiz Monteiro de Barros, então tem toda uma trajetória, e o doutor Nilson sempre foi, eu vejo sempre foi uma citação, então também gostaria que o senhor ficasse à vontade e pudesse falar como o D'Alessandro também, tá bom? Vamos lá, Wilson. Bom, a ideia desse tema ela surgiu numa conversa. Eu estava saindo de um supermercado e uma senhora me abordou, pegando na minha mão, falando que nos assistia, né, sempre, todos os sábados, aqui o programa Nas Redes da Caridade, e ela pedindo que a gente falasse sobre determinado tema. E eu perguntei, qual o tema que a senhora gostaria que a gente conversasse? Ela falou que o filho dela, de 28 para 29 anos, há pouco tempo havia se formado na faculdade de medicina, e ela estava muito orgulhosa, mas ao mesmo tempo ela estava muito apreensiva, porque ela sempre foi uma pessoa muito católica, né? Sempre muito devota, orava, ora para tudo, e sempre orientou o seu filho a mesma coisa. E ela orientava ao filho que toda vez antes de fazer as consultas ou as cirurgias, porque ele se tornou um cirurgião geral, a princípio ele se formou, então ele foi trabalhar como cirurgião geral. E ela orientava para ele, filho, toda vez que você for fazer uma cirurgia ou atender alguém, faz uma oração que é para você
se conectar e ter a oportunidade de ser intuído para atender os pacientes da melhor maneira possível, né? Da forma mais assertiva possível. E ela fala que ele tira o sarro dela constantemente, falando que se ele orar, ele não vai ter tempo que o paciente morre, porque geralmente chega na mão dele só emergências na parte de cirurgia. Então, se ele fala que se eu for orar, o cara vai morrer, mãe, não dá tempo. Então, deixa ele para lá, ele cuida de lá e eu cuido de cá, que é a resposta do filho. Então, a apreensão dela, porque ela percebe que hoje uma grande parte de jovens recém-formados na área da medicina não estão se conectando com a espiritualidade. E como a gente vê, por exemplo, em vários relatos de Emmanuel, falando para nós que em qualquer problema, em qualquer dificuldade, quando nós oramos, nós abrimos as portas para a gente ser inspirados. Então, acho que a partir daí que deu essa ideia para a gente desenvolver esse tema e a gente pode falar sobre isso, dessa importância da oração para o médico em geral. Não para o médico, né, mas para todas as profissões. Hoje o tema aqui está como médico, né? Exatamente. Doutor Nilson, vamos especificar isso aí. O senhor, desde a sua estudante, eu não sei se essa formação mesmo, ela faz com que a pessoa fique um pouco mais fria em relação à humanidade, a valores ali. Existe uma briga já há muito tempo entre a fé e a razão, entre a intelectualidade e os sentimentos. Então, tem profissões, os que começam a colocar a razão e a intelectualidade dominando e joga de lado a fé e os sentimentos. Com o correr do tempo, ele vai ver que vai precisar fazer essa união. Ele vai ver, vai sentir necessidade. Então, por exemplo, esse rapaz, esse médico, que ele acaba de dizer, filho dessa senhora, com certeza é um rapaz que está se esforçando, deve estar fazendo bem as coisinhas dele, mas ele diz, não tem um tempo. Eu fui cirurgião um bom tempo. Antes da cirurgia, o médico tem que lavar as mãos. Isso é uma coisa que tem muito cuidado. E você tem que passar as escovas, cada unha ali direitinho. O tempo que demora fazendo ali, ele perfeitamente pode fazer uma prece. Ali, naquele momento, não vai atrapalhar o tempo de cirurgia, porque enquanto ele está lavando a mão, oração dominical, o Pai Nosso, é em 1 minuto. A mão custa mais tempo lavando, é uma das coisas que a cirurgia exige, bem, tem que fazer isto, mas em 1 minuto, não perde tempo nenhum, porque ele está fazendo a prece, lavando a mão. Quando entra, vai ficar mais fácil. Por isso que André de Luiz diz, se os médicos orassem, ele fala, depois que ele tem conhecimento dessa parte. Então, na realidade, você vai na intelectualidade, na razão, daqui a pouco você vai ter que refletir sobre a fé e sobre os sentimentos. Então, no processo da evolução do médico, ele vai precisar passar por esse lado humano, para depois mergulhar no lado espiritual. O lado humano vai acontecer em todos, querendo ou não querendo. Se ele não quiser agora, ele passa para o outro lado, ele depois vai refletir e vai entrar. Então, esse lado humano é o início da caminhada para ir na direção da espiritualidade. Então, ele usa técnica, depois ele vai olhar a dor da pessoa com outro olhar. O Chico já tinha isso muito bem. Chegava aquelas mães, ele às vezes nem ia dar mensagem para a mãe, ele falava, mãe, perdeu o filho lá. O Chico vinha todo, abraçava, beijava a mãe, pedia para ela ter coragem, ter força. O lado humano dele batia logo ali em cima, mas ele já estava preparado para isso. Então, esse lado humano é um caminho da evolução. Ele normalmente, primeiro ele passa pelo humano, depois ele passa pelo outro. Mas lado espiritual. essa separação da ciência com a fé, né? Porque no passado já teve mais próximo, né? E aí depois houve essa ruptura. E agora o senhor acha que, por exemplo, o Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocar a aliança da ciência e religião. A aliança é uma coisa séria, né? É uma ligação, é um compromisso muito grande que tem que ter entre essas duas áreas do conhecimento e ele vai exatamente mostrar que nós temos essa finalidade aqui de fazer essa aliança, essa ligação do conhecimento com a fé. E o senhor acredita aí, o Wilson também aí,
também terminando o curso aí. É fato, assim, que há uma divisão mesmo dessa... Não existe essa aliança entre a fé, a religiosidade e o conhecimento ali? Você percebe alguma coisa ou não? Como eu estou agora muito próximo ainda da parte acadêmica da faculdade, a gente percebe que realmente os jovens e a própria maior parte dos professores estão desconectados dessa área realmente. A gente percebe que até se tem receio de se falar sobre isso para que a pessoa às vezes não seja desmoralizada. Infelizmente, quando se fala de religião, de fé dentro da faculdade, você acaba até virando alvo de chacota, de brincadeira, porque tem-se a plena fé ali nos jovens que o que vai curar sempre é o conhecimento. Sim, o conhecimento ele é de suma importância para isso que estamos estudando sempre. Eu acho que mesmo médico formado ele não deve nunca parar de estudar, se aperfeiçoar, né? Porque vão chegando novas descobertas, novas medicações, e isso é muito importante porque toda evolução ela visa amenizar a dor do paciente, visa diminuir ali aquela patologia que está ocorrendo. Mas André Luiz, como médico espiritual ele no plano e no seu despertar, ele deixa bem claro para nós da importância de em todo ato que o médico vai executar, antes se conectar a Deus, se conectar com o seu anjo protetor, para que ele abra a porta para a inspiração, onde ele tenha a percepção de uma forma maior, mais aflorada, né? Ele receba essa inspiração do plano espiritual para que ele consiga chegar a um diagnóstico, a um tratamento melhor. Isso ele deixa bem claro quando ele começa a despertar ali, já no livro Nosso Lar, mas depois no livro Nos Mensageiros, nas suas conversas com outro médico. Como era o nome do outro médico, da Alessandra, do livro Dos Mensageiros? Vicente? Vicente, exatamente. Quando ele começa a conversar com o Vicente, que era um outro médico, cientista também, e aí ele fala assim, se os médicos soubessem do poder da oração, o quanto seria. Mas isso a gente, infelizmente, ainda não vê. Então, eu acho que algumas faculdades, ao exemplo do curso Ciência, Medicina e Espiritualidade, aqui do Santa Cecília, a universidade que abriu, algumas universidades já trazem matérias voltadas para essa área, que eu acho muito importante. Isso é bem lembrado, né? Então, já existe uma preocupação de fazer essa ligação, essa união, né, D'Alessandro? O D'Alessandro dá aula lá na Unisanta também, né? Eu percebo que, assim, as pessoas foram... elas visualizaram Cristo. E, em vez de seguir o Cristo, elas vão nos adeptos do Cristo. Então, essas pessoas que hoje estão na ciência, com certeza tiveram uma decepção no passado com a religião. Por isso que elas trazem esse atavismo de rechaçar. Na física é a mesma coisa. A gente via isso no departamento de física, algumas pessoas satirizando profissionais que pegavam os livros de André Luiz, mostrando que o que o André Luiz estava ali falando há 50 anos atrás, agora que estavam assim com as novas descobertas, fazendo a ponte de ligação. Então, eu acho que é uma estratégia das trevas. Como eu não posso pegar o líder de vocês, que é o Cristo, eu tento pegar os adeptos deles. Aí quem está de longe se decepciona não com o líder, com o adepto, e não segue mais o líder. Vê que, em vez de as pessoas separarem, uma coisa é o líder, que é o Cristo. Quando ele propõe, vem e segue-me. A outra é quem está seguindo o Cristo. Então, às vezes, a gente, infelizmente, se decepciona, vai com um palestrante espírita, ou um trabalhador antigo aí do cristianismo, esquecendo que ele é um ser humano como a gente, o espírito da estrada da evolução. Por isso que Bezerra vai mostrar esse lado humano já, né? Vai sempre se colocar na condição de um espírito imortal. Ele vai abrir a porta, a meu ver, para os médicos visualizarem bem a sua nobre função. E antes, você é um profissional, você é um espírito imortal. Mas isso que o D'Alessandro falou, é bem claro para mim. Hoje, cientistas decepcionados com a religião no passado, que às vezes mataram eles, né? Esses grandes personagens aí, e aí eles, entre aspas, já nascem com essa rebeldia aí contra uma união com qualquer religião que seja, porque está na memória dele aquela agressão que ele sofreu no passado, né? Então, nada mais justo, né? Não sei se... Eu acho que procede dessa forma, mas é lógico que ele vai encontrar hoje tantas informações que é para poder modificar esse quadro, né? Então, se realmente a gente tem convicção daquilo que a gente fala, a gente não vai perder essas convicções.
mesmo diante das grandes dificuldades, calamidades que acontecem, né, doutor Nunes? É porque o próprio materialismo vai levar para o lado espiritual, porque ele vai mergulhando. Então, ele estuda o corpo, estuda a fisiologia, aí estuda a célula, aí vai baixando. Aí, daqui a pouco, estuda a genética, e ele começa a criar interrogações para ele que não responde. Aí ele vai cair nessa área, porque daqui a pouco ele vai estudar o corpo espiritual. E aí, como é que vai fazer? Aí, o corpo espiritual, ele vai ter que admitir a existência. Aí depois ele vai fazer essa conexão. Então, na realidade, ele vai chegar lá. Os materialistas, os cientistas materialistas, serão os maiores religiosos do futuro. Porque ele vai ter uma religiosidade com convicção muito forte. Ninguém vai poder dizer para ele, Deus não existe. Ele diz, como? Ele mesmo vai saber. Então, o caminho, a marcha da direção de Deus, todos vão ter nessa direção. E, às vezes, ele toma o caminho materialista para saber. Igual a pessoa muito rebelde, ele, às vezes, pensa que está se afastando de Deus. Ele está se aproximando, porque a dor vai ser tão grande que vai aproximar. A dor dele vai acelerar o processo dele. E ele pensa que está se afastando. Xinga Deus, que isso não existe. O cara diz, olha, a coisa vai ficar mais complicada para teu lado. Você imagina, o cara nega, passa uma existência aqui negando, usando argumentos científicos. Chega do outro lado, fica cego, escutando as pessoas falando, ele olhando. Chega uma hora que ele vai dizer, realmente... Eu era um cego mesmo, de verdade. Agora, aí quando começar a luz, ninguém segura. Porque é o salto que ele vai dar, mas às vezes precisa disso. Então está tudo certo. O homem tinha que conhecer a matéria para depois entrar no mergulho do estudo do espírito, aquele mais preparado que já chamou a atenção. Então, esse lado humano que a gente está falando do profissional de saúde, não é só médico, a gente diz médico em todo tipo de medicina. Por exemplo, o veterinário que começa a tratar o animalzinho, mas ele, daqui a pouco, ele vai ver a alma do animal. Você vê, às vezes, de cachorrinho, tem uma fotografia, eu vi há pouco tempo um cachorrinho, a veterinária que cuidava dele com carinho, ele olhando para ela, eu digo, esse cachorro está apaixonado pela veterinária. O jeito que está ele, está apaixonado já pela veterinária. Engraçado, né? Mas é porque ele já sente o carinho por ela, pelo cuidado que ela tem dela. Ela mesmo vai acordar isso. Isso é interessante porque parece, né, o Wilson desenvolve lá o trabalho dos animais, parece que os animais estão despertando nos seres humanos sentimentos que até então não se conseguiam manifestar, né? Então parece que os animais assim são meios de poder mobilizar a humanidade, né, os valores humanos aí dentro do ser humano, que às vezes está um pouco afastado. Não é isso? Quando perguntam para nós, né, qual o papel dos animais perante nós, a gente fala que é despertar virtudes, realmente. Porque quando Kardec pergunta, né, onde estão escritas as leis de Deus, fala na consciência. Então, elas vêm em forma de sementes, e essa semente só vai despertar quando a gente for estimulado, quando o nosso solo estiver fértil. Então, às vezes, aquelas pessoas com dificuldades de amar, de externar sentimentos na sociedade para outro humano, mas com o animal ele consegue despertar esse sentimento de carinho, de afeição, né? Externar ali um amor realmente incondicional, e eles têm realmente esse papel aí. E ainda referente ao tema da oração do médico, a gente percebe que grandes descobertas da medicina são inspiradas, porque a gente sabe que quando a gente, ao dormir, nós somos atraídos para áreas a qual nós sintonizamos. E com certeza grandes médicos, grandes descobertas, talvez até os grandes prêmios Nobel da medicina, foram inspirados as suas descobertas no plano espiritual, nas suas inspirações, através do esforço, sim, daquele médico, daquele profissional que exerceu, porque nenhuma conquista é feita sem esforço, né? Nada é dado sem mérito. A planta ela não vai brotar se o agricultor não trabalhar a terra, não plantar a semente, não adubar e não regar corretamente. Então, aquele médico, aquele profissional se esforçou. Mas quando ele se esforça e, ao mesmo tempo, ele cria essa conexão na verticalidade, né, com a espiritualidade, buscando o maior, o melhor, ele vai ter esse amparato, esse amparo da espiritualidade para que ele consiga desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. E assim a gente vê transformações na medicina com a criação de
novos medicamentos, com novas técnicas. Aí eu me lembro daquele filme antigo que tem na Netflix, daquele profissional, um médico negro que descobriu aquela cirurgia para conseguir separar os gêmeos cipófagos, né, unidos pela cabeça, que é Mãos que Curam, o nome do filme. O médico é Carl Benson. Então, ele era uma cirurgia onde um dos gêmeos precisava morrer, ia ser sacrificado. E ele descobre uma técnica simples através do estudo, de fazer a separação e colocar uma válvula simples como uma válvula de torneira que hoje a gente tem em casa. Com certeza foi através do esforço dele, mas com certeza ele teve muito amparo e muita inspiração da espiritualidade para conseguir sucesso. Porque esse mesmo da válvula que ele está dizendo aí é do outro caso. Mas teve um engenheiro na Inglaterra, ela trabalhava na Escócia, na Inglaterra, ele era engenheiro de válvulas, trabalhava com válvulas industrial. O filho dele nasceu com aquele problema do menino que fica com a cabeça grande, porque vai enchendo de líquido. Então, ele vai ter um amigo dele, neurologista, que ele vai conversar, que disseram para ele, não tem jeito. E o neurologista falou, não tem jeito, porque isso fica, o líquido vai aumentando e não tem. Aí ele disse, e como é? Disse, olha, tinha que a gente ter uma válvula para fazer esse líquido descer para o estômago, para fazer isso. Então, ele começou a bolar um jeito de fazer essa válvula. Uma válvula, com ele, conversando, ele vai discutindo neurologia com o cirurgião e ele bolando, e ele faz a válvula junto com esse camarada e começa a resolver esse problema, porque hoje você não vê mais aquele menino, porque tem a cirurgia. Então, esse camarada, vem esse filho com esse problema, para esse cara que era mestre em válvula industrial, foi à toa? Claro que não foi à toa. E ele conversar com esse neurocirurgião e os dois começarem e ele fazer. E ele arriscou. Disse, se der certo, vai dar certo. Se não der, eu vou perder meu filho. Então, vou arriscar. E arriscou e fez um belo trabalho. Então, com certeza, o mundo espiritual estava pronto para ajudar e veio ajudar. O que acontece quando os médicos conhecerem esse lado espiritual vai aumentar. Porque os médicos trabalhando no mundo espiritual, esses camaradas ainda não sabem que existem hospitais, que tem tratamentos, os tratamentos que eles usam. Quando eles começarem a descobrir isso, como é que ele examina um perispírito, onde é que ele vê as lesões do perispírito, como é que pode retirar. Tem lesões que pode retirar, eles retiram, mas a informação fica armazenada lá no seu perispírito na hora certa. Isso vai vir, e o camarada não vai conseguir tirar isso, mas vai. Isso daí abre um leque novo de entendimento, porque ainda não estão discutindo a medicina do lado espiritual. Aqui ninguém. Isso parece estranho, distante, e não é distante, mas daqui a pouco vamos ter que começar a discutir isto. E essa discussão vai fazer com que cada vez ele fique mais humano também, porque ele, sabendo que existe isso, ele vai ficar muito mais humano. Ele vai ter um olhar diferente para a pessoa que está atravessando grandes provas, grandes expiações. Ele vai ter um olhar diferente. Eu tenho um médico aqui, amigo, que ele era meio duro, assim. Ele ficou na UTI um bom tempo, que ele teve um AVC, quase desencarna. E ele voltou, ele disse, rapaz, eu mudei agora, ele disse, agora eu não tenho mais aquela dureza que eu tinha mais não. É assim que sabia que era duro, né? Mas interessante que outro dia tem um programa muito famoso na TV, quem está nos acompanhando pode pesquisar, Canal Livre, o depoimento de um médico recém-aposentado pela USP, uma autoridade na urologia. E a última pergunta do programa, infelizmente foi a última da jornalista, foi no âmbito da psicologia. Ela falou, o que o senhor sente da área da psicologia? Os médicos estão dialogando? Aí a resposta dele infelizmente, meu filho que está fazendo medicina, ao chegar em casa, perguntei como foi a aula do aborto. Ele falou, pai, a aula do aborto foi uma chatice, porque foi depois do almoço, só falou sobre lei e todo mundo estava dormindo. Aí ele falou, puxa, uma coisa tão séria que acontece com o ser humano, que é um aborto, vocês não discutiram nada. Então, ele, como uma das autoridades dentro da USP, na urologia, recém-aposentado devido à sua idade,
vê um filho que ele não citou a faculdade, pode ser a própria USP, mas assim, como os médicos estão saindo sem ter esse olhar humano, né, de atender uma mãe que perdeu, por exemplo, uma criança através, seja o aborto espontâneo ou não. Então, veja como as nossas faculdades assim não estão se debruçando para olhar o lado humano. É verdade, né? E isso é uma coisa tão séria, porque às vezes, já que a gente não está se debruçando de uma forma natural, é como se a divindade mandasse os problemas na própria família para agora você quebrar o seu coração, né? Então, aí no caso que o Zé Nilson citou, vê o filho, vai lá desenvolver um tratamento e que vai recuperar, né? Ele, movido pela dor, né? A necessidade de recuperar o ente querido, então demandou um esforço aí para poder encontrar um meio, para ver a capacidade do ser humano de criar soluções, né? Então foi um grande desafio esse filho para encontrar a solução não só para o filho, mas para uma humanidade. Então vem junto de nós os problemas, mas eles são desafios que estão embutidos nesse problema. Agora você vê a como própria é que solução. Ele, antes, o que é que ele faz? Engenharia e válvula, conhecia tudo de válvulas industriais. Para ele foi fácil fazer isso. Fácil não, deu muito trabalho, mas ele tinha conhecimento para isso. E isso não foi à toa. Ele já veio com esse compromisso. Já veio. E o filho vem e vai depender dele. E ele vem... É uma... Então é na dor, né? Ontem a gente estava conversando, isso falou a questão da dor. A dor vai ser o grande clamor aí para a gente fazer essa ligação, né, do conhecimento com a ciência. Que, na realidade, é uma grande bobagem, porque tudo vem de uma única fonte, né? Nós dividimos o conhecimento em várias áreas, mas eu tenho uma fonte única aqui, né? Pode chamar Deus, o que queira, mas não tem como você separar isso. A nossa vaidade que separa, né? A vaidade tanto do religioso quanto do cientista, né? Que às vezes querem ter o seu próprio nicho e tomar conta daquele nicho. Então é a hora de quebrar esse orgulho aí, que vem através da vaidade, para poder unir essas questões, né? Então, e a dor é um ponto, às vezes, de partida para isso. Se a gente for ver, o maior médico que a gente teve na história é Jesus, né? Ele curava simplesmente pela sua presença, sem usar nenhum tipo de medicação, e não realizava ali nenhuma consulta naquela época. Ele simplesmente lia a vibração da pessoa, ele percebia a vibração da pessoa e já conhecia a todos que cruzavam o seu caminho. É fato, né? É dito que na medicina do futuro ela vai ser muito diferente da medicina agora, porque os médicos vão ter uma percepção diferente, porque para muitas patologias que hoje não existem explicação, principalmente na área da psiquiatria, na área da psicologia, né, por comportamentos que são demonstrados pelos indivíduos dentro da sociedade, e que o médico, ao realizar uma série de exames ali, que hoje a gente tem uma abrangência muito grande, uma precisão muito grande, não encontram nada físico, nada fisiológico que possa caracterizar como a causa daqueles sintomas que o paciente está apresentando. E aí eles indicam, vai procurar um psiquiatra, que o seu caso é mental, não é físico. E é falado que nessa medicina do futuro os médicos vão ter uma visão diferente, uma visão mais holística, e daí a importância da Associação Médica Espírita para despertar nos médicos essa visão do entendimento que não é só o físico, que é algo mais além. E aí a gente vai pegar alguns livros do Dr. Inácio, né, Psicografia do Bacelli, ele contando os relatos dele, quando ele implanta o trabalho das reuniões mediúnicas dentro do sanatório lá de Uberaba, e ele relata N casos de sucesso, onde pacientes que já estavam internados há muito tempo sendo tratados com eletrochoques, com tranquilizantes, camisa de força, ele começa a ter resultados positivos quando ele implanta a reunião de desobsessão dentro do próprio sanatório e começa a ver as causas realmente daqueles transtornos psicóticos que aqueles pacientes apresentavam, provenientes com a gênese em outras vidas, né, em processos ali de obsessão ferrenhos.
Então, o médico, no futuro, ele vai começar a ter essa percepção e ele vai tratar de uma forma não diferente. Não que os medicamentos vão cair por terra, não. Eu acredito que eles vão ser mais aperfeiçoados, mas vai trabalhar de uma forma mais harmônica esses dois campos, né? O físico e o espiritual. Doutor Nilson, agora o senhor já vamos mostrar uma outra visão, né? Porque a visão, quando você extrapola a matéria, você passa para as energias aí, dentro da homeopatia, você já tem um outro quadro. Quando eu fui fazer homeopatia, eu percebi assim, porque eu recebia paciente homeopatizado. E eu não sabia nada de homeopatia. Então eu falei, é melhor eu conhecer a homeopatia. E eu percebia que o paciente homeopatizado ele é diferente do paciente alopata, que é muito mais imediatista, quer resolver, quer tirar a dor, quer isso e aquilo. E o homeopatizado, não. Ele é muito mais compreensivo, é melhor tratar. Não dá um entendimento diferente, doutor Nilson, quando a gente muda a terapêutica aí? O próprio Hahnemann, que foi um dos espíritos que se trabalhou no trabalho do Kardec, Hahnemann fazia parte. Era até o responsável pela parte médica. Ele disse, numa das suas comunicações para um médium lá da Bélgica, que o espiritismo e a homeopatia têm uma ligação muito forte. A homeopatia ia ajudar muito o espiritismo, e o espiritismo ia ajudar as pessoas a entenderem a homeopatia. Ele diz que no outro tempo vai vir logo a medicina de fluidos para depois vir a medicina de Jesus. Ele disse, é um processo de caminhando. Então, na realidade, a homeopatia já chama a atenção da energia vital, dessa força vital, de trabalhar isto na medicina. Então, a medicina está trabalhando no corpo, vai trabalhar essa parte da energia vital, que também entra o conhecimento aí da acupuntura, dos próprios florais, da fitoterapia, já vai entrando, querendo ir nessa direção. Mas depois eles vão enveredar por caminho, o estudo da meditação, da yoga, dos fluidos, o que eles dão do outro lado, alimentos fluídicos para a pessoa, chá, suco. A medicação da água, que ainda não é muito estudada, a água como medicamento, porque a água, além de ser um bom veículo que transmite corrente elétrica, transmite também campos magnéticos, e ela também transmite fluidos, transmite fluidos ali pela água. E a água absorve fótons do sol, que vai ser ainda a água, ela é uma fonte também de ligação daqui com o outro lado, porque ela é medicamento lá e medicamento aqui. Ainda não é visto muito. E depois ela vai combinar que as pessoas entenderem a medicina da fraternidade, das pessoas que têm bons pensamentos, pessoas que fazem oração, a medicina do amor, que vai lá na frente avançar essa medicina do amor, que é a medicina praticada por Jesus, que é a medicina mais perfeita que tem. É um caminho, o homem não dá para fazer isso de primeiro. Ele primeiro tinha que conhecer o corpo, depois ele vai conhecer essa parte energética, para depois ele ir à parte espiritual. É um caminho. Porque é um caminho a homeopatia, ela leva o profissional a se tornar mais humanizado, mais humano. Porque ela vai passar a conhecer o paciente, ela vai conhecer o problema, né? Que é o próprio paciente, comportamental e assim por diante, de temperamentos, a constituição dele. Então, você tem um cuidado muito maior com o paciente. E ela falou da parte mental e emocional ainda numa época que não se falava disso, nem a psicologia existia. Ela já chamava atenção disso. É um avanço, assim, isso em 1700 e pouco, é um avanço extraordinário, o tipo de terapêutica. Lógico, a alopatia tem seu mérito e sempre vai ter, né? Porque isso é fruto do desenvolvimento da inteligência do ser humano, que foi buscando saídas para isso. É lógico que sempre tem aqueles que vão querer se beneficiar dessa terapêutica, ganhando muito dinheiro e às vezes até de forma desonesta. Mas o que eu vejo esse tratamento, e que é o que busca hoje
principalmente o paciente, é essa humanidade, esse ser mais amoroso, que vai tocar no paciente, que vai entender o paciente, vai compreender, vai conhecer. E não só pegar um exame e, através do exame, falar o que tem, toma a medicação e vai embora, né? Você vê lá do humano, você lembra do Vergara, que foi um dos fundadores da Associação Médica Espírita, era um médico aqui da região. São Vicente. Ele era obstetra. E, normalmente, tinha muitas mulheres que procuravam ele. Ficou grávida e procurava ele pensando na possibilidade de fazer aborto. Ele usava uma técnica muito interessante para aquela que queria fazer aborto. Ele disse, vamos fazer um trato. Eu vou fazer seu pré-natal, vou fazer seu parto, tudo de graça. Seu pré-natal, seu parto, tudo de graça. E quando a criança nascer, você me entrega que eu vou arrumar uma pessoa para... Você não faça o aborto, você não vai criar. Você apenas vai ter e eu vou dar um jeito. Aí a mulher ia lá, pelo menos uma vez por mês, mas às vezes mais de uma vez, e ele ia mostrando, olha o coraçãozinho, olha como é que já está. Ele disse, não teve nenhuma que quisesse dar o filho para ele, e todas tiveram filho e não quiseram dar. E ele usava essa técnica, diz, ó, tudo de graça e você me entrega a criança. E ela mudava. Então, você veja, enquanto tem alguém que abre clínicas para fazer aborto, tem alguém que está trabalhando para não fazer o aborto. Olha como é. Bacana. Enquanto alguém está matando, o outro está querendo ajudar. Essa técnica do Vergara é muito interessante. Inclusive, vamos mandar um abraço aqui para o doutor Vergara, doutor Roberto Vergara, né? Aliás, ele fez o parto da minha terceira filha, da Beatriz, e foi uma situação de noite, chamar o Vergara, e aí ela nasceu meia-noite. Aí ele perguntou para mim, Caetano, ela nasceu meia-noite, põe dia 17 ou 18? Eu falei, põe 18. Aí colocou dia 18. Um sujeito fantástico, um ser humano de alma cheia. E bom obstetra, muito bom obstetra. Bom e excelente profissional. Então, segue o nosso abraço aí ao doutor Vergara, né? E um dia desse eu encontrei com ele em Tariri, no restaurante. Uma coincidência, assim. Vai ter a propaganda aí? Eu vi uma propaganda, vai ter, Wilson? Wilson, propaganda das canecas. Ele tem ligação com a mais próxima, com a equipe técnica. Tem. Tem. Então vamos lá, pessoal. Você aí não desanime, não desista. Compre a nossa caneca 3223-5635. É a única forma da gente estar no ar, né? É vendendo essas canecas. Então, você que está aí nos assistindo, liga para esse telefone 3223-5635. Quem vai atender é o João Augusto. Fala, João, eu quero uma caneca. João, eu vou levar 10 canecas para vender lá na minha loja, na minha instituição. Eu quero ajudar o programa aí. Então, se você puder, e todo mundo pode, ela custa R$30, não é isso? R$30. Então, todo mundo pode. É uma forma de você colaborar para manter o trabalho no ar e também você mantém as obras sociais do Centro Espírita de Caridade do Dr. Luiz Monteiro de Barros. Bom, vamos dar sequência, Wilson? Agora, o que eu acho interessante que a doutrina espírita possibilita qualquer profissional na área da saúde, como bem alertou o senhor José Nilson e o Wilson, é a informação de Allan Kardec. Pululam ao redor da Terra espíritos imperfeitos, na Revista Espírita de 1858. Ora, se pululam espíritos imperfeitos, a característica deles é nos induzir ao mal. Por isso que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, por que Deus permite? Para vos fortalecer na fé e na perseverança do bem. Então, na resposta está dizendo, enquanto que vem espíritos para nos induzir ao mal, vem os espíritos bons para nos induzir ao bem, para a nossa decisão final. Então, se quem está nos assistindo, que é o profissional da saúde, visualizar isso, que ele vai estar sempre sendo convidado, por causa que o planeta ainda é de provas e expiações, aí para um caminho do orgulho, da vaidade, do egoísmo, ele tem estratégias hoje de identificar esses pensamentos equivocados e transformá-los. Então, ele estará numa faculdade e poderá dialogar com o professor. O que o senhor visualiza, né, na condição de fisioterapeuta, essa questão da espiritualidade? Então, eu acho que está num momento, porque o mundo de regeneração não vai ter mais essa omissão.
que hoje tem esse medo do profissional dentro da sala de aula de falar sobre religiosidade. Eu não falo sobre espiritismo na área da educação, mas eu induzo os alunos a fazerem reflexões. Eu falo, olha só, você está aqui, que está estudando física, a formiga está te vendo? Aí eles ficam assim reflexivos. Não, porque a formiga só capta em 2 dimensões. E nós, tanto ela quanto nós, estamos em 3 dimensões. Então, você, perante a formiga, você é invisível. Hoje, a física trabalha com 11 dimensões. Então, quem está na 4ª, a 5ª, na 6ª até a 11ª, nós não estamos vendo eles, mas eles estão vendo a gente. Aí o jovem fica assim, bem reflexivo, porque ele fala, você acredita em bactéria? Eles assim, acredita em onda, por que não pode acreditar em espírito? Então, eu acho que no mundo de regeneração, essas questões assim, como não vai ter mais esses espíritos empedernidos do mal, a nossa postura diante a questão da saúde, como falou o Wilson, o senhor José Nilson, essa ligação será muito mais saudável. Legal. Fala. Numa outra visão de tratamento, no outro dia conversando com um amigo, ele passou por uma doença, precisou ficar internado uma semana para uma cirurgia abdominal, e ele contando como ele foi tratado. Ele fala, o hospital me tratou muito bem, mas ele passou algumas situações constrangedoras que depois eu fiquei reflexivo e é verdade. Ele falou que ele ia fazer a cirurgia e, em determinado momento, adentra um médico professor dentro do quarto onde ele estava com outro paciente deitado, com uma turma de 10, 11 estudantes de medicina, sem perguntar para ele se podia ou não, e ele se viu ali como, por entre aspas, uma espécie de cobaia de aprendizado. E eles entram com uma prancheta na mão, e, por exemplo, não vou falar o nome dele aqui, suponhamos que o nome dele seja Caetano, vamos lá. Caetano. Então, ele não era tratado como Caetano pelo médico nem pelos alunos, ele era o paciente 27. Então, o professor entrando, só cumprimentou, não pediu licença. Então, pessoal, esse é o paciente 27, que ele está com uma insuficiência, não sei o quê, vai precisar fazer uma cirurgia não sei aonde, nós vamos fazer um corte assim. E ali ele fazendo a aula, e todos em volta dele, ele ali constrangido, porque precisou expor ali a região abdominal, estava ali seminu no leito, então tinha meninos e meninas, né, rapazes e moças, e ninguém perguntava nada para ele, simplesmente ele mostrava, apontava, e ele falou, então é uma situação meio constrangedora, que eu me senti invadido. E a gente tem a percepção ali que, desde esse momento ali, onde os jovens já estão sendo instruídos para a faculdade de medicina, para poder exercer a sua função de maneira mais assertiva ali, sendo orientados e sendo induzidos pelo médico a achar a solução, né? Porque ele pergunta, o que você acha que tem que fazer aqui? O que você acha que tem que fazer ali? Mas em nenhum momento é criado um vínculo afetivo, ou um vínculo talvez até de maior respeito pelo paciente. Então, ele me relatando isso, porque ele fala, eu acho que o mínimo que tinha que acontecer era perguntar se eu concordava com isso, e não de chegar e já... Então, é algo, eu acho que talvez precisa ter um olhar diferente para esses pacientes, e nesse olhar diferente já começaria a despertar isso também no aluno. Porque eu acho que também é até um receio do profissional de medicina, do envolvimento com o paciente por causa do momento da perda, né? Daquele momento de culpa. Eu acho que deve ser muito... Acho não, com certeza é muito difícil para um profissional da saúde, em uma cirurgia, acaba indo a óbito, não tendo sucesso. Então, para o profissional, aquilo ali deve ficar marcado de uma maneira. Então, eu acho que uma maneira de se blindar é tornar essa relação o mais superficial possível, que aí vai contra a medicina de evolução, a medicina que a gente precisa ter um maior contato, uma sensibilidade maior, que é para blindar esse aluno, esse futuro médico, para que ele não tenha traumas. Então, vive aí alguns antagonismos aí que a gente precisa repensar na área de ensino para os jovens, né? Professor, você imagina uma mulher numa enfermaria dessa com problema ginecológico. Vai ser examinada no meio de um bocado de gente. Às vezes é uma mulher estilo antigo que ela, nem com o marido dela, ela namora no claro. Ela não toma banho junto do marido, não troca roupa junto do marido. E agora está sendo vista por várias pessoas. É uma violência que não tem tamanho. E a pessoa não está percebendo que está violenta. Porque esse lado humano é que vai... Epa! Ele vai baixar. Esse lado humano tem que vir mesmo e faz parte dessa caminhada. E muitas pessoas passaram por isso e passa.
ainda, a gente sabe, não só na medicina, na cadeia, pega uma mulher, ainda tem cadeias, que tem que examinar se ela está levando celular, levando droga para o filho. Mulher tem que ficar nua, ver a outra examinar ela, olhar por trás para ver se está levando alguma coisa. É uma violência para aquela mulher que era corretinha, o filho que se atrapalhou, ela está indo lá visitar o filho, sofrendo com aquilo, e ainda tem que ficar sujeito a isto. Não é fácil uma violência dessa. E essa situação, primeiro que é falta de respeito, né? Entre um semelhante, né? Você chegar e expor a pessoa e não pedir licença, não dar bom dia. Isso é uma coisa, às vezes, eu parece que é um pouco meio latino aqui, né? Porque eu tive, quando eu fui nos Estados Unidos, e eu via o respeito e o cuidado que tinha pelo paciente, o lugar que eu fui é cadáver fresco, né? E o respeito que se tinha. Não tinha brincadeira alguma, não podia ter brincadeira alguma. Então, eu acho que é muito de um processo de educação e de consideração por aquele que está ali. Então, é lógico, se tivesse algum aluno aí um pouco mais... É lógico que o aluno não vai falar nada, mas com toda certeza deve ter percebido, puxa, a falta de respeito, de educação. E é uma coisa que é diferente, porque dentro da homeopatia, você vai conhecer a pessoa. Então, a consideração que você tem pela pessoa ela é muito mais significativa. Porque o conceito não é uma crítica, é uma observação. O conceito que se tem da alopatia, ela tem relação com a doença e não com o doente. E aí a coisa fica fria. E nós precisamos quebrar isso. Então, é o paciente lá que está com uma apendicite, é um paciente que está com problema cardíaco, não é o fulano de tal que está passando por esse problema. Então, a visão tem que mudar. E esses profissionais que agem ainda dessa forma, estão agindo de uma forma péssima, porque ele está formando outras pessoas, que vão seguir um péssimo exemplo. Vocês sabem tudo. Eu conheço um moço muito preparado. Ele até, por sinal, ele é agrônomo e dá aula em muitas universidades lá do Paraná. Ele é muito bom, esse moço. E ele disse que estava dormindo na sala, porque ele não estava acompanhando. Ainda é jovem, no início. Dormia na lição. Aí ele falou em casa para a mãe soube que ele estava dormindo em todas as salas. Aí a mãe perguntou por quê. Ele disse, eu não estou entendendo lá que o cara está dizendo. Mas você falou para o professor? Não. Então você fala. Aí ele disse que escolheu um lá, era professor para ser matemática. Eu veio dizer, professor, eu durmo porque eu não estou entendendo. Aí disse que o cara abraçou ele, se você tivesse me dito, eu já tinha te ajudado. Aí ele falou, e estava outros professores, ele chamou, fulano, vem cá, olha, ele está confessando aqui que dorme nas nossas salas porque não está entendendo a lição, ele não está entendendo. Ele resolveu já mudar, nós vamos ajudar ele. Ele disse que abraçou, ele disse, esse cara hoje é professor de grandes universidades, por causa daquele professor que teve aquele jeito, abraçou o menino e ainda chamou os colegas para entender ele, que ele estava pedindo ajuda. Olha, virou hoje um grande professor. A atitude, como ela muda tudo? Tudo humano, o lado humano. O lado humano. Pessoal, nós estamos no final. D'Alessandro, você vai contar mais algum caso? Não, só para quem está nos acompanhando. Então, a primeira dica é essa aqui. Então, no livro Nosso Lar, que vai fazer já 80 anos nesse ano, né, 2023, foi escrito em 43, no capítulo 4, tem um título Médico Espiritual. Então, o Henrique de Luna é esse médico que propõe os nossos irmãos aqui, o médico do futuro, porque ele se aproxima de André Luiz sorrindo. Ele descreve André Luiz, né? Ele entra no ambiente trazido pelo ministro Clarencio, estava presente Lisias, e o Henrique de Luna, ao escutar de maneira bastante amorosa André Luiz, fala, infelizmente André Luiz veio pelo suicídio indireto. E aí aquilo provocou uma revolta dentro dele de André Luiz, porque ele lembra de lutar durante 40 dias contra o câncer.
E aí, num diálogo muito amoroso, ele fala, mas André Luiz, você não sabia que toda vez que você emitia vibrações de ódio para o próximo, você estava prejudicando a você mesmo? E André Luiz termina o capítulo falando, eu preferiria ser, vamos dizer, torturado por seres diabólicos com tridentes do que aquele amor, né? Então ele está mostrando o médico, né, o profissional da saúde do futuro, antes de olhar para a doença, está vendo o irmão em humanidade. Legal. Bom, pessoal, vamos nos despedir. Acho que se alguém quiser falar alguma coisa, como o Décio foi o provocador e ele escreveu um livro, se quiser contar alguma coisa, falar alguma coisa, e já se despede, porque o nosso tempo está curto. Vamos começar, doutor Nilson. Se alguém quiser ler o livro do Décio, Ser Médico e Ser Humano, é da editora Fé. Isso. Que ele pede o livro, pede pela editora que o livro será enviado para ele. E o Décio, eu costumo chamar o Décio de garimpeiro da fisiologia transdimensional. Ele é um garimpeiro, ele está buscando essa conexão espírito-matéria há um bom tempo. Ele vem fazendo isso e, graças a Deus, ele está fazendo, e a gente sempre pede a Deus que ele tenha bastante êxito, porque tem compromissos nessa área, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Em particular, a gente falou do Décio, que tenha muita paz, muita saúde para ele, a família dele e os amigos deles. Muito bem. Doutor Wilson, vamos lá. O Décio, em algumas palestras dele, ele sempre fala que os pacientes dele costumam morrer, muitos deles costumam desencarnar curados, né? Morre curado, e aí as pessoas olham para ele meio torto, como morreu curado, doutor? Morreu? O que o senhor curou? E aí ele explica, porque naquele processo de dor, adoecimento, doença, internação, aquele paciente ele desperta para questionamentos, às vezes filosóficos, que o levam a se reconectar com a religião, com a religiosidade, com algo diferente do que ele viveu a sua vida inteira. Então ele explica que às vezes o processo de adoecimento, de dor e de sofrimento é importante para a depuração daquele espírito encarnado em determinado momento de sua vida. E aí a conexão do médico, às vezes junto, vamos fazer uma oração com o paciente, é importante, né? Despertar no paciente ali a necessidade de buscar algo diferente. Para finalizar, numa das reuniões mediúnicas com Chico Xavier, Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Chico, traz um recado para os médicos. E ele fala assim, ó, nas horas difíceis, oremos. Nos momentos de incerteza, oremos. Em todas as circunstâncias, confiemos em Jesus. Aí ele põe recado aos médicos. Bezerra de Menezes. Bacana. Então agradeço o Caetano, agradeço o seu José Nilson pelas informações, o Wilson. E, por favor, você que nos prestigiou e é do profissional da saúde, qualquer área da saúde, leia o livro, porque você já é humano, você será um ótimo profissional, levando a sua humanidade. Muita paz. Legal. Pessoal, então nós agradecemos muito a todos vocês. O livro é Ser Médico, Ser Humano. Vão ficar devendo aí a questão do livro, o visual para vocês conhecerem, mas procura na internet Ser Médico e Ser Humano, Dr. Décio Andri Júnior, né? Que ele vai trazer suas experiências ali como médico, como professor, como pai, e que vai, com toda certeza, enriquecer muito a todos nós. É um baita de um ser humano que se tornou médico e que dá um grande exemplo para todos nós. Um abraço ao Décio, de todos nós, e a todos vocês. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau.